Se venha viver para a Águeda, nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Tribuna Soberana com a análise e o comentário, às vezes crítico, porque a crítica também é saudável, de Gil Nadais e Paulo Matos, que cumprimento aos dois, antes de passarmos às notas iniciais. Dr. Paulo Matos. Boa noite, Gil, boa noite, Jorge Costa, boa noite às pessoas que nos veem. Trazia hoje aqui um livro, vai sendo hábito nesta primeira intervenção, um livro do Eduardo Damaso, que se chama Breve História de um Crime que Nunca Existiu. Isto é um livro sobre a história da corrupção em Portugal. Porque é que o livro se chama História de um Crime que Nunca Existiu? É que a corrupção está instalada há muitos anos no mundo e não é produto só de Portugal, mas em Portugal está. E, por vezes, a memória apaga-se muito rapidamente. O Eduardo Damaso é diretor da revista Sábado e é um jornalista, pelo menos é um jornalista daqueles que domina a área jurídica para poder tratar de forma conhecedora as matérias da corrupção. E ele tem acompanhado, basta ler aqui a recensão do livro, a Operação Marquês, o Face Oculta, a Operação Furacão, o Universo Espírito Santo. Enfim, nós estamos há muitos anos envoltos nesta matéria e os governos vão passando e tem havido muita programação de luta contra a corrupção, mas na prática ela não se tem verificado. Porque não basta fazer leis anticorrupção, não basta fazer proclamações anticorrupção, é preciso dar meios às autoridades judiciárias e judiciais para este combate, que é um combate difícil, sobretudo na área económico-financeira, em que é preciso peritagens e muito conhecimento, porque a maior parte da criminalidade económica e financeira tem a ver com fuga de capitais para offshores, etc. E isso é muito difícil de provar. De qualquer modo, este livro retrata toda esta história porque Portugal tem passado e eu salientei na leitura que fiz do livro aqui uma parte em que se fala da contratação pública, das obras públicas, dos sacos azuis, isto sem deixar de dizer que Portugal não é um país de corruptos. Não vamos agora achar que Portugal tem os maiores índices de corrupção. A verdade é que os comportamentos, nomeadamente recentes, dos protagonistas políticos, isto é mais uma questão de mentalidade de quem governa e de quem dirige o Estado português, é uma mentalidade ainda muito dominadora e controladora das instituições, a avaliar por este cenário que temos na substituição do Presidente do Tribunal de Contas. O Presidente do Tribunal de Contas fez um mandato e penso que o António Costa meteu na cabeça, e o Presidente da República também, que os mandatos têm que ser únicos, mas substituíram o atual Presidente do Tribunal de Contas por um Presidente que já estava há 35 anos no Tribunal de Contas. Portanto, se o argumento é o da limitação de mandatos, é um pouco estranho. O José Tavares, que é um juiz, já trabalha no Tribunal de Contas há 35 anos. Foi diretor-geral, foi chefe de gabinete e foi demitido em fevereiro deste ano dessas funções no Tribunal de Contas. E agora passa para presidente do Tribunal. Portanto, a ideia de retirar um presidente, porque estamos com limitação de mandatos, e colocar lá um presidente que já lá está há 35 anos naquela instituição, não me parece que seja muito bom sinal para a renovação
que se pretende dos quadros públicos. Por outro lado, não se anunciam, e isto tem tudo a ver com uma instituição que é suposto verificar se as contas das instituições cumprem a lei. O Tribunal de Contas não é uma entidade que vai verificar se há fugas nos contratos, etc. Vai verificar se a contratação pública, por exemplo, cumpre a legislação. E se, enfim, os investimentos que são feitos na área pública cumprem a legislação. Mas hoje o António Costa também tem, o Governo, tem uma intenção de mudar o Código dos Contratos Públicos para facilitar o acesso aos fundos comunitários, ou melhor, a aplicação dos fundos comunitários. Ora, neste livro, que tem um capítulo só dedicado a isso, um dos grandes problemas da corrupção em Portugal foi, no passado, é certo, foi a questão dos fundos europeus. E, ora bem, nós ao menos devíamos aprender lições com os erros do passado e não deveríamos agora enverdar para um facilitismo na contratação pública só porque temos a necessidade de agilizar as candidaturas aos fundos comunitários. É preciso muito mais transparência, é preciso muito mais rigor e, portanto, é preciso muito mais controle do que este sinal contraditório que é dado pelo Governo. E eu queria deixar esta nota, porque por um lado diz que se quer combater a corrupção, mas por outro lado controla-se o Tribunal de Contas, que quer-se mudar as regras da contratação pública para facilitar. E não nos esquecemos ainda, e porque tem a ver com uma pessoa da Águeda, não nos esquecemos da mudança da Procuradora-Geral da República, doutora Joana Marques Vidal, sem que houvesse motivo que não fosse aquele mesmo que é hoje apresentado para mudar o Presidente do Tribunal de Contas, que é a limitação de mandatos. Ora, isto é uma falácia, porque se as pessoas quisessem os cargos, e nomeadamente estes, são competentes, deveriam continuar. Muito bem, Dr. Gil Natais. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. Boa noite a quem nos vê. E antes de ir às notas de abertura, eu gostava também de falar um pouco sobre este tema que o Paulo trouxe para a mesa. E quando ele falou aqui, eu não tinha conhecimento antecipado que ele iria trazer este tema, lembrei-me que o Eduardo Damaso era conhecido aí nos mentideiros como a garganta funda do Ministério Público, ou seja, aquele que punha as notícias cá fora. Portanto, é natural que ele saiba muito desses processos. E isto leva-me a pensar e a fazer o contraponto para o ex-blogger, o Rui Pinto, que está preso. Não é? Um viola segredos de justiça, coloca cá fora. Nada lhe acontece. O outro revela grandes fraudes, grandes trafolhices, vamos dizer assim mesmo, de desvio de milhões, etc. Esteve preso até ao limite, quase ao limite da prisão preventiva e está a ser julgado. Não é questão para nós nos interrogarmos se há verdadeiramente justiça? Isso é outra questão. Okay. Se há justiça ou não. Agora, é que o Rui Pinto não tem nada a ver com o Eduardo Damaso, que é um jornalista sério. Eu acho que no âmago, inclusivamente, ou há segredo de justiça ou acabemos com o segredo de justiça. O problema que nós temos aqui... O segredo de justiça está a montante dos jornais. Desculpa. Não São juízes que põem cá fora as notícias, ok? Não é possível um processo que está em segredo de justiça, está dentro do sistema jurídico. Se vêm notícias cá para fora, para jornalistas, seja para quem for, é porque alguém violou. Se alguém violou, tem de ser procurado. E, portanto... Sim, mas o direito à informação e o segredo das fontes... Nada contra, mas a Justiça tinha de procurar aqueles que, entre eles, estão a montante, sim. Estão também a prevaricar. Já encontrou alguns agora e que estão a ser julgados, mas se não é crime a violação do segredo de justiça, então que se descriminalize e os processos passam a ser abertos. Porque uma das coisas que temos fortemente na sociedade em Portugal é uma grande hipocrisia. O segredo de justiça só é válido para algumas coisas. E, por outro lado, também, e agora o Paulo abordou a contratação pública, aquilo que falta na contratação pública e que falta na sociedade, na política e na sociedade é mais transparência. E há meios para fazer isso e para agilizar os processos de forma transparente.
Sim, O problema é que não se quer fazer isso. Sim, e agora quer-se enverdar para uma outra deriva, que é, por falares no Rui Pinto e nos delatores, porque o Rui Pinto é um delator, quer dizer, é um bufo na expressão popular. Portanto, quer-se premiar, daí a expressão direito premial, ou a delação premiada, que é uma coisa que existe no Brasil, mas que não existe aqui ainda em Portugal. Quer-se premiar os criminosos que denunciam outros. E nós estamos a querer enverdar por isso, quando já temos mecanismos na lei que permitem esse tipo de atenuação especial das penas, em julgamento, mas tudo em julgamento. Agora, admitir que em fases de investigação e fases de inquérito criminosos denunciem outros é um convite a que as pessoas pensem que podem cometer os crimes, porque em qualquer altura do processo, ainda antes do julgamento, vão ser premiadas se denunciarem os outros. Eu nisso não alinho. Bem, não é bem esse o caso que temos no Rui Pinto. Mas só para a corrupção nós tínhamos aqui um programa. Sim, não é o caso que temos no Rui Pinto. Aconselho-te a ler o livrinho e a perceber para onde é que vai o dinheiro dos portugueses, dos impostos. Sim, mas isso, bancas rotas, etc., tem a ver com este fenómeno. Sim, mas isso está visto quando nós não conseguimos saber quem são os grandes devedores, a quem nós devemos, a quem todos nós contribuímos para pagar as dívidas deles. Claro. Eu acho que isto é o cúmulo do país. Essa opacidade é que tem que mudar, porque enquanto não mudar isto vai continuar tudo na mesma. Eu não estou contra o Eduardo Damaso, atenção, eu acho que ele cumpriu bem o seu papel. Sim. Ele só é preciso mais a denunciar isso. Claro. Agora, quem esteve mal foram os juízes que lhe deram as informações. Porque, inclusive, queres referir mais o Ministério Público. Exatamente. Eu tenho alguma dificuldade nesses cargos, essas coisas, isso é mais para ti, mas é o sistema judicial. Bem. Notas iniciais. Serei muito breve, mas a Câmara organizou bem uma mostra, portanto, de esculturas vivas. Só que não tomou as devidas precauções. E, para fazer o que fez, não sei porque é que não colocou os guarda-chuvas. Porque houve amontoados de pessoas na rua de cima, na rua Luís de Camões, não houve um mínimo de controle e, numa altura em que a pandemia está mais intensa, ou está quase tanto no pico como esteve há alguns tempos atrás... É que vêm as estátuas. Não, nesta altura é que vem. Virem as estátuas não sou contra. Eu acho que nós temos de viver de uma forma diferente. Certo. E temos de tomar medidas adequadas à forma diferente. E isso não foi acautelado. E as pessoas estavam em magotes a ver as estátuas. Certo. E, portanto, isto é um mau sinal. E isto não deveria acontecer e menos se entende, não é? Porque é que não foi feito, então, na colocação dos guarda-chuvas na altura, que é um cartaz que traz muita gente à Águeda e que poderia ajudar muito os estabelecimentos locais. O PS está a trabalhar um diploma que estabelecerá um regime de criação, modificação e extinção de freguesias. Ao que se sabe, população e área territorial serão dois dos requisitos a ter em conta. Dr. Paulo Matos, que comentário lhe merece esta intenção do Partido Socialista? Bem, eu ainda não li esse projeto de lei, penso eu, de criação de freguesias e, portanto, gostava de ler primeiro para poder ter um comentário mais correto. De qualquer modo, eu lembro que há 7 anos, penso eu, diminuíram-se cerca de 1.200 freguesias no país. Portanto, agora vão-se criar 600, que é metade. Portanto, estamos a recuar. Portanto, eliminaram-se 1.200 freguesias. Por economias de escala, porque o território de muitas freguesias eram pequenas e se estivessem agregadas poderiam conseguir economias de escala que de outra maneira não conseguem, ou isoladas. Faz sentido termos freguesias em Portugal? Se faz sentido, eu penso que sim. Podem não fazer sentido alguns concelhos. Não faz sentido muitas freguesias e muitos concelhos, eu acho. Sim, essa grande reforma é muito falada, mas também é pouco concretizada. E quando é feita, acho que é feita de forma atabalhoada. Não é feita. É feita de forma atabalhoada, como foi reduzir 1.200 freguesias,
agregando freguesias que hoje não convivem muito bem umas com as outras, ainda até algumas no Concelho de Águeda, embora a nossa diminuição de freguesias não tenha grandes conflitualidades, ou não revelou isso. Devia-se ter ido mais longe na redução de freguesias em Águeda? Não. Na altura reduziu-se de 20 para 11, devia-se ter dado um passo maior ou não? Se calhar não se deviam ter reduzido tantas, mas isso é uma opinião que nós podemos... Porque a conflitualidade que se tem revelado numa ou noutra freguesia leva-me a crer que poderia não ter havido alguma unificação numa ou noutra freguesia. Mas também seria uma ou duas só. O que eu refiro é que vamos agora criar. Portanto, em Portugal as reformas fazem-se desta maneira. Por um lado, elimina-se e depois volta-se àquilo que havia antes. E, portanto, eu não faço ideia. Eu valorizo muito as juntas de freguesia, ou melhor, as freguesias e depois os órgãos de freguesia. Aliás, eu penso até que estamos a entrar num tempo em Águeda em que, de forma muito ostensiva até, o poder está muito de mãos dadas com as freguesias. Até convidou todos os presidentes de junta das uniões de freguesia de Águeda para uma viagem aos Açores, à Madalena. Turismo. Não sei, essa parte... Com acompanhantes também? Isso pode estar relacionado com a sustentabilidade, com o ecoturismo também, mas eu penso que a visita à Madalena do Pico, acho que é esta o destino. Ainda hoje tinha uma conversa com alguém ao meio-dia que interessante. Os presidentes de junta merecem, dizia-me essa pessoa, e eu acho que sim. Os presidentes de junta são pessoas que trabalham imenso junto das suas populações, são, digamos assim, o cepo das marradas logo que alguma coisa corre mal na sua freguesia, passam a vida a pedinchar do poder municipal apoios, passam a vida condicionados pelo poder municipal, e o Gil sabe bem o que é isso, porque no tempo dele também condicionou alguns. Mas também foi condicionado? Também admito que sim. Em termos de representados na Assembleia que estão, os presidentes de junta nunca têm liberdade verdadeira para poderem votar livremente. Desculpa, os seus presidentes de junta têm um orçamento para gerir, que é o orçamento deles. Certo, Gil, quando são eleitos, sabem que é aquilo que contam e aquelas competências. Isto levar-nos a uma discussão tudo mais vem por acréscimo. Certo. Eles têm de fazer o máximo com aquilo que têm. O resto dependem de outros poderes. Muito bem, mas o que eu ia referir é que os presidentes de junta estão condicionados na sua função. Não têm muitas competências, não têm, de facto, e trabalham imenso. E até merecem, enfim, uma viagem de vez em quando. Agora, esta viagem tem a ver com uma geminação, que é outro guarda-chuva, já que estamos a falar de guarda-chuvas, e hoje ainda vamos falar mais, penso eu. É um grande guarda-chuva protetor para toda esta forma de gerir. E eu não sou contra as viagens. Eu coloco aí algumas dúvidas relativamente a viagens que são programadas em tempo de pandemia, em que não se podem fazer viagens, ou se devem diminuir as viagens. É turismo interno. E por outro lado, em tempo que já se está a iniciar e vejo a avaliar, porque tenho lido nos jornais locais, a propaganda está em força, e em tempo em que se começa efetivamente a campanha eleitoral no terreno, convidam-se os presidentes de junta para ir à Madalena do Pico, pagando-lhes as despesas, enfim, é o que eu ouço, não tenho a certeza se é assim. E vamos lá ver, porquê é que não vai uma representação dos presidentes de junta? Porquê é que têm que ser todos convidados? Não tem mal nenhum, mas fica aqui no ar esta estranheza. E, ora bem, isto está relacionado com o quê? Com a ideia de criar mais freguesias, é de criar mais dependências relativamente ao poder municipal e se calhar, algumas entropias na administração, que já é tão repartida, digamos, ou tão enfim... Muitos centros de decisão. Quanto mais centros de decisão se criam, mais despesa existe. E, portanto, eu não sei se é boa ideia esta ideia de criar mais 600 freguesias. Dr. Gil Adais, podemos falar em retrocesso na organização territorial de Portugal com esta ideia do Partido Socialista? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que
grande parte, ou a grande maioria avassaladora dos presidentes da Junta são pessoas muito dedicadas e que fazem, não é pelo dinheiro que recebem na Junta, que as senhas de presença, a grande maioria são ridículas, alguns estão a tempo inteiro, mas... São as mais genuínas no exercício da função. Mas eu tenho uma visão totalmente diferente a respeito da organização administrativa. A organização administrativa que nós temos vem do século XIX, quando não havia carros, okay, nem bicicletas, só se andava de cavalo ou a pé, ou em carro de bois. E por isso nós precisávamos de ter o poder muito junto das populações. Antes andar de cavalo que de cavalo para burro. Exato. Mas precisávamos de ter o poder muito junto das populações. Nós estamos no século XXI. Estamos no século XXI em que, com o telemóvel, nós podemos resolver muitos dos problemas. E é para aqui que tem de tender, na minha opinião, a administração pública. A resolver os problemas da forma mais rápida e eficaz ao cidadão. Obviamente que temos de ter serviços de proximidade. Mas ter serviços de proximidade não é preciso ter lá o poder que seja de proximidade. Não precisamos ter presidentes da Junta e... A visão do Gil é que eliminava os presidentes de Junta... Eu não eliminava os presidentes de Junta. E fazia delas umas delegações do poder municipal. É mais ou menos isso. Aquilo que temos de pensar, e devíamos pensar seriamente, o que é que queremos para o país. Mas a quem está a decidir está a pensar nos votos e no caciquismo. Porque acabar com 10 mil juntas de freguesia significa acabar com 20 mil cargos ou 30 mil cargos políticos que alimentam toda uma hierarquia partidária. Okay? Isto era pôr em causa os partidos. E, portanto, não há nenhum partido que tenha coragem para dizer assim: vamos estudar uma reforma administrativa para o século XXI. Porque isso implica utilizar meios tecnológicos, implica ter uma forma diferente de atuar com as pessoas. Até dar-lhes mais participação. Ser inovador. Nós não temos de funcionar. A democracia pode-se modernizar. Não tem de ser aquilo que os americanos inventaram há 200 anos. Okay? E pode acompanhar os tempos de hoje. Portanto, e agora vindo para o caso concreto de Portugal. Portugal, nós somos menores do que, no mundo, talvez umas 50 cidades. Cidades, ok? Em número de habitantes. O país. O país, ok? 10 milhões de habitantes para numa cidade chinesa ficamos para aí em 20º lugar, ou coisa assim do género. Portanto, nós temos de ver à escala o que é que nós somos. E nós aquilo que nós temos de fazer é ter maior capacidade de discutir os assuntos e não embarricar nas nossas posições e fazer fim-capé ali. E tentar procurar as melhores soluções. E isto, levando aqui para o campo autárquico, nós precisamos também de escala. Mesmo uma Câmara, como a Câmara de Águeda, não se consegue dotar dos meios necessários para abarcar todos os assuntos com a qualidade que necessita nos tempos de hoje. Porque precisa de muitas pessoas e precisava de pessoas a um nível superior que precisava de uma estrutura de qualidade de nível superior que permitisse trazer para baixo bons conceitos e boa gestão. E tendo os sistemas muito repartidos, nós não conseguimos ter isto. Portanto, a criação de mais freguesias não é uma boa ideia. A criação de mais freguesias não faz sentido. Nós temos de ter, até mais próximo ainda, serviços da Câmara junto da população. Porque nós temos um conjunto de população que é info-excluída, que tem dificuldades, etc., e que precisa de alguém que as ajude a resolver os seus problemas. Então temos lá alguém que lhe marca a consulta médica, que consulta faz o serviço nas finanças, que contacta um funcionário... Em vez de se modernizar as freguesias atuais, ou as juntas, ou com mais poderes, mais meios, para que elas exerçam determinadas funções, nem que seja em delegação do poder municipal,
está-se a criar mais estruturas que não... Exato, não faz sentido. Que vão trazer mais custos. Houve delegações de competências que aconteceram, por exemplo, licenças de cães e de gatos passaram para a Junta de Freguesia. Isto obriga a ter uma aplicação para registar isto. E quantos cães registram? Tem freguesias que registram 2. Desperdício de meios, não faz sentido. Okay? O que é preciso... Nós temos de deixar de pensar na estrutura para pensar nas pessoas. Que cuidados precisam as pessoas? Quais são os serviços que precisam as pessoas? Como é que lá pomos esses serviços? Como é que damos mais apoio a essas pessoas? Não é... Vamos criar mais políticos. Nas listas, para uma junta de freguesia, eu fiz uma vez as contas, só em Águeda, são precisos, para as diferentes listas, são 1000 ou 1000 e tal pessoas. Ao aumentarmos as juntas de freguesia mais... Isto para já não falar depois, no que se passa com o ponto do Gil é o controle político partidário que se quer fazer com esta de mais freguesias para dominar mais, embora todos os partidos tenham a possibilidade de ganhar eleições autárquicas. Claro. Mas o que se está a passar com as CCDRs também é um controle partidário, porque escolhem-se 2 partidos centrais do sistema, escolhem quem vai liderar as CCDRs e depois agora vão ser eleitos numa Assembleia em cada concelho, o que é uma coisa peregrina. Primeiro são escolhidos, depois é que são eleitos. E depois podia ser aberto, e aqui é que está, podia ser aberto, é uma coisa que os partidos se assustam, já têm medo dos independentes, e a experiência com os independentes às vezes não é assim muito satisfatória, mas os grupos de cidadãos podem se organizar e ter voz, e isso pode ser previsto. A mesma razão que te leva a achar que criar mais freguesias é uma má ideia é a mesma que da regionalização, ao nível intermédio. É a mesma ideia. Estou de acordo. Aquilo que nós que deveríamos fazer era reduzir os concelhos, reduzir as freguesias. As freguesias, praticamente, por exemplo, em Águeda não faz sentido. Eu referi reduzir os concelhos. Não faz sentido haver uma freguesia de Águeda. Aqui que a intervenção da freguesia de Águeda no centro de Águeda é nula, é a Câmara. É do município. Portanto, até atropelam-se, tentando dizer daqui para a frente é a Câmara, daqui para fora é da Junta de Freguesia. Isto não faz muito sentido. Mas para podermos ter escala e ter melhores serviços, menos políticos, mais bem pagos, mais bem pagos e menos desperdício. Porque aquilo que nós temos concelhos que têm 3.000 habitantes, que têm não sei quantas freguesias. Não nos podemos esquecer desta realidade. Agora, fazer isto por um movimento impositivo é um bocadinho difícil de fazer. Se não houver acordo, e não há... Porque isto é um tema que dá para vários programas. Dará. Avançamos. A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda completou esta semana 23 anos de existência. Dr. Paulo Matos, peço-lhe que diz para a camisola da Estega, da qual é professor, e nos diga se, na sua ótica, as expectativas que foram criadas com este estabelecimento de ensino, já no longínquo ano de 1997, foram alcançadas, ou têm sido alcançadas. Sim, é sabida a minha ligação à Escola Superior de Gestão e Tecnologia da Águeda, desde o tempo do professor Edmundo da Fonseca, que, em conjunto com outras personalidades e os poderes instituídos à altura, lutaram pela criação desta escola. Houve um grande debate à época, isto em 1997, penso eu, um grande debate se a escola deveria ser instalada no centro de Águeda ou em zonas mais limítrofes de Águeda, para poder crescer em extensão, e optou-se por aproveitar o Instituto Superior Militar, e instalar a escola no centro. Teve vantagens, e eu acho que tem vantagens. A nossa escola no centro da cidade tem imensas vantagens para os estudantes, para a criação de um espírito de corpo estudantil, etc. Mas eu não sei se num futuro... Nós estamos numa fase em que não se podem programar coisas a muito longo prazo, e se haverá condições financeiras para isso, e se a universidade também terá meios para isso. Esta escola, pelas características que tem adquirido ao longo dos anos, como polo universitário da Universidade de Aveiro, Politécnico, ligado às empresas, ligado
à nossa idiosincrasia própria industrial da Águeda, se não teria hipóteses de crescer em termos de edifício, em termos físicos, mas também em termos de outra dimensão. Eu, às vezes também tenho sonhos sobre isto, estamos aqui a especular, mas, por exemplo, o Parque Empresarial do Casarão, em vez de andar lá a meter centrais de betão, podia lá ter uma extensão da Escola Superior de Tecnologia ligada àquilo para que o parque foi criado, e aqui o Gil terá, porque é muito, porque é pai da ideia, digamos, da ideia do parque, poderá ser no futuro uma possibilidade de crescimento. Eu não falei isto com ninguém, nem as pessoas da escola falam nisso, nem os sucessivos diretores que por ela têm passado falaram nunca nisso, nunca ouvi falar. O que eu acho é que a escola hoje está perfeitamente integrada na cidade, é muito importante para criar a coesão social e económica, porque interage com as forças económicas, com as empresas, há protocolos estabelecidos com muitas empresas, os estágios, vir para a escola, para a Estega é hoje uma pré-garantia de empregabilidade, porque há estágios profissionais, quer na administração pública, porque há um curso de gestão pública, quer no setor privado, a gestão comercial, e quer nas áreas das engenharias e das tecnologias. Tem uma coisa muito importante, que é os cursos profissionais, portanto, especiais, os CETESPs, que permitem que os alunos façam um percurso e que depois possam, um percurso antes da licenciatura, e depois possam abarcar as licenciaturas e os mestrados, porque é uma escola com mestrados. E, portanto, a escola atingiu, do meu ponto de vista, os objetivos médios. Agora, tem potencialidades para crescer, tem sido muito bem dirigida, todos os diretores que por ela têm passado acrescentaram sempre valor à escola e, portanto, é uma referência do nosso desenvolvimento local. Parabéns. Já tem mais uma valência recente, que, à hora que estamos a fazer este programa, estão a ser inauguradas as residências universitárias, que obviamente não chegam para todos os alunos, mas chegam para alguns, e que desde que reúnam as condições para lá morarem. E, portanto, mas acho que ainda falta muita coisa em Águeda. A Águeda tem que dar muito mais coisas à escola, não é? A escola nasceu para dar coisas à Águeda e já atingiu esse patamar do meu ponto de vista. Trouxe alunos, famílias. Tem um problema, as pessoas não se fixam em Águeda porque depois não têm condições para cá fixar. Portanto, a escola ainda não contribuiu porque não há condições. A escola contribuiu, o município é que ainda não criou condições para que estudantes e famílias se fixem aqui e tenham um emprego aqui, etc. E, portanto, ainda não atingiu esse patamar. Mas eu acho que é esse o passo que é preciso dar agora. O que é que a Águeda tem para oferecer à Escola Superior de Tecnologia? Acho que deve ser esse o foco estratégico neste momento. Dr. Gil Nadais, é possível fazer uma ponte entre aquilo que a Escola Central de Sargentos deu à Vila e aquilo que a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda dá à cidade? Eu gostava de dizer que, antes de abordar esse tema, que a escola tem espaço para crescer em Intramuros, ainda. Ainda tem, é verdade, isso é verdade. Porque tinha toda a fábrica do Outeiro, portanto... Para a zona de estacionamento? Sim. Sim, não está atrofiada, ainda tem mais. Tem muito espaço. Haja vontade para crescer. Perde-se a esse estacionamento. O estacionamento não falta em Águeda. Pode não estar ordenado, pode não estar... O único que falta de estacionamento é ao sábado. Aí temos uma lacuna. Mas durante os outros dias não falta. Não temos estacionamento, é à porta do local ou dentro da sala de aulas. Um grande cavalo de batalha do Gil, que não, isto estacionamentos, mas fechamento de estradas no centro. É para tirar os carros. Desculpa, isso é qualidade de vida das pessoas que vivem na cidade. E temos agora também o Parque Verde da cidade, com capacidade para levar mais alguns carros. Isso poderemos falar noutra altura. Isso pode ser outro tema, mas é um tema para outro programa. Sobre a Estega e sobre a Escola Central de Sargentos foram realidades diferentes.
em momentos diferentes. Em que Águeda era muito diferente, a vida era muito diferente. Em Águeda nós temos um grande saudosismo, okay? Mas o impacto da Escola Central Sargentos, que era importante na altura, eram cerca de 200 famílias na altura, neste momento temos um impacto de cerca de 1000 alunos. É bastante superior. Claro. Só que, entretanto... Muitos deles a residirem em Aveiro. Claro. Pois. Porque Para não isso, têm condições cá. para isso lutei, vamos dizer, por passar aqueles edifícios, e posso-vos dizer que não foi Tarefa fácil, fácil. não foi tarefa fácil passar aqueles edifícios para Isso foi um o combate domínio. de muitos anos. Foi um combate. E também tem a ver com a administração pública, a forma como está organizada. Exatamente. Tinha que passar do Ministério da Defesa para o Ministério da Educação. Pois. E isso demorava, é uma burocracia. Não. É que, pronto, então eu já agora conta a história. Eu conto a história. Era preciso passar do Ministério da Defesa para o Ministério da Educação, que por sua vez passaria para a administração interna? para a Universidade. Okay? Mas Para o ensino superior. e tinha que passar pelas finanças, porque tinha que ser autorizado pelas finanças. Então comecei a Isto é tratar o deste Estado processo. português. Primeiro saber onde é que estava o processo foi difícil de encontrar. Imagino. Depois de ter encontrado, comecei todos os meses tinha uma tarefa que era, entre aspas, chatear o chefe de gabinete de um gabinete do ministro para ver se fazia andar o processo. Okay? E então, imaginemos que, já não sei, mas imaginemos que estava na defesa, passou para a educação e consegui 2 assinaturas. Chegou ao Ministério das Finanças. Chegou ao Ministério das Finanças e mudou o ano. Mudou o ano para o processo. As assinaturas que estavam caíram. Okay? Então, depois, o Ministério das Finanças colocou a assinatura, passou para o Ministério da Defesa e, no Ministério da Defesa, diziam-me que já tinha ido para o Ministério da Educação. No Ministério da Educação diziam que não tinha lá chegado. Houve uma altura que, desesperado, disse-lhes: mas vocês não conseguem falar um com o outro? Eu tenho aqui o número do chefe de gabinete para ver se conseguem resolver isto. Isto é a administração pública no seu melhor, ok? E então lá falaram e conseguimos que passassem para o Ministério da Educação. Depois faltava passar para a Universidade, que demorou também muitos meses a passar para a Universidade. Mas depois de passar para a Universidade, ainda foi preciso a tropa entregar as chaves. Mas só que, entretanto, assaltaram tudo e o professor Estima de Oliveira falou comigo, enquanto Presidente de Câmara, por causa de fecharmos o edifício. Fomos lá, fechámos, colocámos fechaduras e tal. Passado 4, 5 meses, ele ligou-me: olha, tenho aqui uma chamada a dizer que vem-me entregar as chaves do edifício amanhã. Isso dá para escrever um livro. Estas são aquelas memórias daquilo que se faz. Bem, mas voltando ao tema da pergunta, o impacto é diferente. E eu acho que é bastante acentuado no tecido empresarial, mas penso que pode ser mais aprofundado ainda. E há novas áreas que a Universidade de Aveiro, em geral, deveria estar a trabalhar, porque o mundo está a evoluir de uma forma muito, muito intensa e deveríamos aproveitar essas áreas. Eu, na altura, quando estive na Câmara, propus, inclusivamente, que começassem a trabalhar na área das cidades inteligentes. E outras universidades já avançaram com isso e lideram o processo neste momento. E, portanto, há áreas... Nesse sentido que eu estava a referir. Há áreas novas de grande interesse que poderiam ser trabalhadas, portanto, e que são áreas de futuro, porque cada vez mais nós não podemos trabalhar para os cursos do passado e daquilo que foi o passado. É importante termos como referência algumas bases, mas não estar a ser... Muito rapidamente, esta semana ficou a saber-se que Águeda é um dos 100 melhores destinos mundiais sustentáveis de 2020. Naquelas que serão as alegações da candidatura de Águeda, tornadas públicas pela Green Destinations, a fundação que promove a listagem, é destacado a dada altura o projeto dos guarda-chuvas coloridos como responsável pela criação de sombra num combate, imagine-se, às mudanças climáticas. Dr. Paulo Matos, ri-se ou espanta-se? Se for uma anedota, eu rio, mas penso que não será anedota porque está no site essa conversa. Portanto, os guarda-chuvas fazem sombra aos turistas,
fazem sombra aos festivaleiros e aos residentes. E com isso diminuem as alterações climáticas. Combatem as alterações climáticas. Bem, ora bem, isto tem duas leituras. Hoje fala-se em sustentabilidade por tudo e por nada. As coisas têm que ser sustentáveis, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que é que isso significa, o que é ser sustentável. Ora bem, se Águeda aparece nesse site, ou as alegações de Águeda para essa candidatura, mas é só uma candidatura, ainda não figura nas 100... Sim, figura. Já figura nas 100. Eu já te explico como é que Não sei figura. quais são os critérios, enfim, eu tenho algum receio de dizer coisas que não correspondem à realidade. Como é que se faz para entrar nas 100... Eu explico. Nas 100 maiores cidades sustentáveis, sem eu dizer antes, Sim. Que ser sustentável, os conselhos serem sustentáveis é o que todos devem fazer, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural. Agora, isso são intervenções que têm que ser feitas nos municípios, em diversas áreas, e isso penso que tem sido feito ao longo dos anos, mas daquilo que se vê, o que é que já diminuiu a fatura energética em Águeda, já diminuiu o consumo de água, enfim, aquela ideia da Smart City, isso está tudo integrado, não é? A Agenda 21 local, onde é que ela está? A Águeda está mais atrativa para os turistas, o que é que já se fez? Fizeram-se algumas coisas, os trilhos para a Serra, e penso eu que para o ecoturismo, não é? O turismo ecológico, há muitas formas de ver o turismo. E nós temos condições excepcionais para isso. Se isso servir, efetivamente, para colocar a Águeda no mapa do tal ecoturismo, eu subscrevo desde já. Agora, se isso é só mais um título a juntar a outros que se compram, não sei em que termos, há muitas formas de fazer propaganda. Se é só nesse sentido, bem, ouvimos isso como uma estratégia de marketing, e isso tem que ser trabalhado, porque as pessoas também não são tolas e depois vão verificar, os turistas que cá vêm ver o Agitagda, vêm ver os chapéus que fazem sombra e que melhoram as alterações climáticas, é isso que os turistas cá vêm ver as belezas naturais do Concelho de Águeda? Eu admito que sim, porque há muitas, mas é preciso criar-lhes condições para que, efetivamente, as pessoas queiram vir a Águeda e perceberem que isto é uma cidade sustentável, das 100 maiores. Dr. Gilades, é fácil concluir-se que em Leiden, a cidade no sul da Holanda, onde está sediada esta Green Destinations, é fácil acreditar-se que a sombra dos guarda-chuvas coloridos da Rua Luís de Camões contribuem para combater as mudanças climáticas? Eu ia recomendar aqui à soberania que fizesse um concurso idêntico. E acho que é uma boa forma de ganhar dinheiro. Arranja 100 cidades para se candidatar. Obviamente todas têm de pagar um FII para entrar. É o FII. Tem de pagar. Pode ter mais outras coisas e depois entra logo nas 100 mais sustentáveis de acordo com aquele índice. Mas isto na América é vulgar. Isto é comprar. E eu, aliás, estava à espera que o Paulo, que tu viesses atacar lá com os prémios que a Câmara anteriormente recebeu, porque nós nunca entramos nestes. E havia não sei se ainda há, feito pelo Sol. Não acertam uma, Gil. É que não acertam uma nem nos prémios, feito pelo Sol, nem nas candidaturas a prémios. Feito pelo Sol, em que eram os municípios mais não sei, mais qualquer coisa. Mas era preciso pagar. E entravam logo, naquela listagem, estavam lá todos aqueles que eram... Depois havia uma classificação, obviamente, mas pagava-se. E isso foi uma coisa que eu nunca aceitei, foi nós termos de pagar para estar num determinado concurso. Certo. Okay? Pronto. Pelo menos que eu tenha consciência disso, nós nunca entramos nisso. Participámos. Mas este paga-se? Este paga-se. Tem lá, diz lá... E paga bem? Ou não fui seria importante sermos esclarecidos sobre isso. Não fui à procura... não fui à procura falta de transparência. Não fui à procura de saber quanto é que se paga para participar neste concurso. Aquilo que sei é que estes concursos, só aqueles que pagaram
é que serão chamados e poderão ser eleitos os melhores destinos. Agora, não vi uma universidade agregada a este projeto, tem lá alguns consultores de diferentes países, mas também não vi currículos, portanto, é fácil. Tem uma apresentação bonita e, portanto, desafio que pode ser uma boa iniciativa para a soberania para o próximo Vamos ano. pensar nisso. Paulo Almeida está a ver e a ouvir esta Tribuna Soberana e vai pensar nisso. 1 minuto para cada um para as notas finais. Dr. Paulo Matos. Não tenho uma nota final, apenas reportar-me à última Assembleia Municipal, onde foram aprovadas propostas, no sentido de reforçar junto do Poder Central as preocupações que há em Águeda em matéria de saúde. E, portanto, foi uma opinião unânime. O que me custa às vezes é que este tal chão comum, volto a falar nesta expressão, que é preciso construir, é sempre um problema quando alguém propõe algo numa Assembleia Municipal em que deve concitar a opinião unânime e só porque vem de um determinado partido já há algumas dificuldades em chegar lá. Mas desta vez conseguiram aprovar 2 propostas do PSD, podia ter sido de outro partido. Conseguiram juntar-se. E que vão no sentido bom de alertar o Poder Central para as dificuldades que em Águeda nós temos tido na saúde. E que, aliás, é um problema nacional que também foi abordado hoje mesmo na Assembleia da República pelos partidos da oposição. Seja, juntos pela saúde de Águeda e dos aguedenses. Pois a junção, se for de boas vontades, é sempre bem-vinda. Doutora Gil Nadejo. Pois eu queria congratular a Câmara por ter entregue mais uma obra do orçamento participativo de 2017, que foi o último, que foi 2018, 18. Se calhar é 18. 17, que foi realizado pelo anterior Executivo, foi entregue agora recentemente, que foi o Miradouro para o Vale do Sértima, mas não queria aqui referir as palavras textuais que vêm na comunicação social do Sr. Presidente da Câmara, que diz o resultado destas atribuições, ou seja, deu do orçamento participativo, e lembremos-nos que ele terminou com o orçamento participativo, o resultado destas atribuições suplementares é fantástico. Esta proximidade e a facilidade de fazer estas obras de menor dimensão, bem e rapidamente, está aqui bem expressa. Bem, acredito que sim. Rapidamente, 3 anos e meio, penso que não será bem o caso, não é? Jorge, mas é tudo uma questão, de números e de prazos, e de medida de prazos. Eu só queria fazer aqui um complemento à intervenção de há pouco sobre a viagem dos presidentes de junta aos Açores. Foram todos convidados, mas há 3 presidentes que não foram. Por impedimentos pessoais de saúde de um familiar, o outro por entender que nesta fase de Covid não deve haver viagens, e o outro por achar que não deveria embarcar num convite coletivo. Mas, não obstante isso, que fique claro que eu não estou contra a realização de viagens para troca de experiências, que foi assim que me foi apresentada o objetivo da viagem. Experiências autárquicas, portanto, com a Junta de Freguesia da Madalena do Pico. Muito bem, com este esclarecimento concluímos esta 22ª edição da Tribuna Soberana. Muito boa noite.